Oi pessoal, tudo bem por aqui? Tô aqui hoje para mais um dia nesse Veda de agosto de 2020. Eu gosto muito de vir aqui conversar com vocês e falar das minhas experiências e contar sobre o que eu tenho vivenciado, né, na área do biscuit e que pode contribuir também com você para que você tenha uma melhor experiência com a sua profissão, com o seu trabalho, com aquilo que você acredita que pode ser melhor para você nessa área profissional. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que eu já abordei lá no Instagram alguns dias atrás, que eu acho que é muito relevante e muito importante a gente falar sobre isso, porque isso é um assunto que me preocupa um pouco. O tema desse vídeo é menos é mais. Eu quero falar com vocês a respeito de consumo consciente de material para biscuit. Eu vendo o produto final, certo? Eu vendo para clientes o meu trabalho, a minha modelagem, aquilo que sai da minha mão. Mas existe no mercado muitas pessoas que modelam para criar moldes, que têm lojas para revender materiais, para você poder fazer as suas peças, né? E assim, eu tenho um consumo muito pequeno de tudo isso. Eu tenho um consumo muito limitado e equilibrado de materiais, porque eu me preocupo se algumas coisas vão ser úteis por muito tempo e se eu realmente vou ter vendas daquele produto. Então, às vezes, eu acabo até me arrependendo, sabe, de não ter algumas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre materiais que eu tenho, e aí eu vou mostrar esses materiais, tá? Mas agora no momento eu só vou falar mesmo. Uma coisa que eu me arrependo bastante de não ter tido antes é o cortador de números. No começo, antes de aparecer o cortador de número, quando eu comecei, né, a fazer velas, porque antes a gente fazia o topo de bolo só com o bonequinho ou com, por exemplo, eu fazia muito pra chá de bebê, então eu fazia o bonequinho na xícara. E chá de bebê não vai número, né, não vai vela, porque é só a decoração mesmo do topo do bolo. No começo também eu fazia noivinhos, mas foi uma coisa que eu acabei abandonando porque eu não me dei bem nessa área. Então não precisava fazer vela, né? Depois começou a moda das velas e todo mundo começou a fazer vela. E eu comecei a fazer a vela com rolinho. Fazia o rolinho da massa e modelava na mão o número, né? Ou o número 1, ou o número 2. Aí uma vez eu fui fazer o número 4. E eu lembro que a pessoa fez várias exigências de como ela queria o número 4. Eu nunca tinha feito e é um número um pouco mais difícil de fazer, porque ele não é só fazer uma curva, né? Meu 5, por exemplo, ou 3 que a gente fazia e depois dava uma apertadinha. O 4 era um pouco mais difícil. E aí tinha aquele 4 que era assim, mas a pessoa queria aquele 4 que era assim, aberto. E realmente o cortador de números faz muita falta, ele é muito necessário. E aí quando surgiu a oportunidade de eu comprar o cortador de números, eu fui lá e comprei. Então assim, eu entendo que existem coisas que são muito necessárias, tem cortadores que a gente usa muito, que é muito útil, e eu vou mostrar pra vocês. Eu acredito que esse vídeo vai ao ar logo depois, no dia seguinte desse vídeo que eu tô falando sobre consumo consciente, que eu vou mostrar pra vocês as peças que eu tenho, tá? E aí o que eu quero falar é assim, existe no mercado muito material bom, muito material útil, muito material necessário. Mas existe também no mercado muito material para fortalecer o consumismo. Então eu quero fazer algumas perguntas para mim e para você que eu anotei aqui. E eu quero que você pense comigo se essas coisas realmente são necessárias para você, ou se você vai comprar porque você viu alguém demonstrando na internet ou dando a impressão de que aquilo tá vendendo muito e por isso você quer, ou se realmente isso é necessário pra você, tá? Vamos lá, então. Olha só, a primeira pergunta que é, eu preciso desse molde? Vocês sabem que no meu canal a minha proposta é ensinar peças para iniciantes
que não tem materiais ali à mão, né, para fazer aquelas peças imediatamente, para começar o seu negócio e para expor, né, para ter uma cartela mínima de produtos, né, um catálogo mínimo de produtos. Então vai lá e aprende a fazer aquelas peças sem o material e depois vai adquirindo os materiais aos poucos e vai aperfeiçoando as técnicas, né? Mas, assim, eu tenho alguns moldes, não muitos, mas eu não compro molde para tudo que eu vou fazer, por exemplo. Porque pode ser que aquele molde se torne obsoleto. Eu tenho, por exemplo, o molde de um bebezinho, sabe aquele bebê bumbum, que é o bebezinho virado pra cima? Bumbumzinho virado pra cima? Eu tenho um que ele é um bebezinho virado, com o bumbumzinho virado pra cima de roupinha. E aí, pra aquele boneco ficar bom, ele precisa ser pintado. Porque se você for colocar lá cada pedacinho de massa dentro daqueles buraquinhos, não vai dar o preenchimento certo. Eu nunca usei esse molde. Eu comprei porque eu me entusiasmei, porque tinha um modelinho na embalagem e eu achei lindo. Eu falei, nossa, eu vou bombar com isso aqui, eu vou vender, porque esse bonequinho todo mundo gosta, toda grávida quer ter na lembrancinha da maternidade. E eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu comprei o molde e nunca fiz. Eu nem divulguei, eu não cheguei a criar o produto para colocar lá na loja ou para divulgar nas redes sociais. Não. Eu comprei do jeito que ele veio da loja e ele ficou dentro da gaveta. Eu não uso. Então, tem coisas que a gente tem que pensar. Eu vou comprar isso porque realmente vai agregar algo ao meu trabalho? Ou eu vou comprar isso porque eu acho que é legal, que vai bombar e no fim eu não vou acabar nem usando? Ainda falando sobre moldes, eu não lembro qual era o ano. Eu acho que era 2011, mais ou menos. Uma pessoa parou o carro na porta da loja na época que eu tinha loja. Minha mãe tinha loja, eu trabalhava com a minha mãe. A pessoa parou na porta da loja e falou assim pra mim: eu tenho um monte de molde que eu não uso mais, porque eu não vou mais trabalhar com biscuit, e eu queria te doar. Eu tava procurando uma pessoa pra quem doar, e aí eu vi essa loja, e eu parei aqui, eu gostaria de te doar. Você aceita? Aceito. Ah, eu tenho um cilindro também, mas esse eu vou vender, custa X. Você tem interesse? Tenho. Aí eu negociei com uma outra cliente que queria um produto, que precisava do cilindro, pra ela pagar o cilindro pra mim e eu fazer o produto pra ela. No fim foi minha mãe que acabou fazendo, porque esticar massa assim, muito aberta assim, eu não tenho paciência. Eu gosto de trabalhar com coisas pequenininhas. E aí, eu ganhei aqueles moldes. A mulher trouxe, acho que umas 4 bandejas de molde. No fim, meu marido me deu umas latas. Sabe aquelas latas maleta antiga? E eu enchi 2 latas daqueles moldes. Eu não tenho mais nenhum hoje, porque eles foram estragando, né? Com o tempo o molde começa a rachar e a gente acaba não usando mais. Se eu tiver, eu tenho 1 ou 2 perdido numa gaveta, mas eu não tenho mais em uso nenhum molde daqueles. Eu praticamente não usava nenhum daqueles moldes, porque assim, tinham alguns que eram composições. Então tinha a cabecinha, a perninha e a blusa. Aí eu não sabia qual que era de qual, porque não tinha indicação, tava tudo misturado dentro de uma caixa. Tinha alguns elementos que eu não usava, tinha alguns que estavam rachados, eu joguei fora. No fim eu acabei doando a grande maioria daqueles moldes, 2 latas enormes de molde. E eu entrei no site dessa pessoa, na época ela ainda tinha, não lembro, acho que era um site ou um blog, não lembro. E eu entrei pra visitar e ela realmente fazia as coisas com molde. Lá no começo, quando eu achava que esse negócio de molde não era tão evidente como é hoje. E o trabalho dela até que era um trabalho legal, tal, não lembro exatamente, mas eu lembro de ter visto uma boneca, alguma coisa assim. E que ficava legal com os moldes que ela usava, mas pro meu trabalho não tava dando certo, não funcionou pra mim, né? E é engraçado que ela usava vaselina pra conservar, pra eles não ressecarem, não racharem. E eu lembro até do cheiro característico que tinha aquelas peças, porque quando vem uma coisa que é de outra pessoa, vem com um cheiro característico, né? Não era um cheiro ruim, fedido, assim, né? Mas tava empoeirado, teve que lavar, e aí por causa da vaselina ficava pegajoso. E assim, eu não tenho uma lembrança tão positiva, né, disso, porque eu acabei não usando e eu acabei doando.
E eu espero que as pessoas que pegaram esses moldes, elas tenham tirado proveito deles. Então, você precisa mesmo desse molde? Ele é muito importante para você mesmo? Ele vai agregar valor ao seu trabalho? Ele vai fazer com que você trabalhe mais e melhor? Ele vai ser um produto que vai vender bem? Então compre. Se não, não compre. Eu preciso mesmo comprar uma massa de cada cor? Para aí um pouquinho e pensa. Você precisa mesmo comprar uma massa de cada cor? Ter uma quantidade de massa de 1 quilo de todas as cores? Eu acho que não. Por quê? Eu vou te explicar. Por exemplo, eu vou fazer uma árvore e eu preciso de verde. Eu preciso de marrom. Aí eu vou lá e vou comprar 1 quilo de massa marrom, 1 quilo de massa verde. Vou abrir, vou tirar um pedaço para fazer aquela árvore, vou fazer a árvore. E aí eu vou receber outro pedido de uma árvore daqui a 3 anos. A massa já não vai estar boa mais, né? Daqui a 3 anos, não vai. Então, eu prefiro muito mais tingir a minha massa das cores que eu quero e padronizar as minhas cores de acordo com o que eu faço, do que eu ter uma coleção de cores de massa que de repente eu vou acabar não usando. Então eu uso branco, preto e natural, tá? Inclusive não tinha massa preta no dia que eu fui comprar, tô sofrendo por causa disso, mas eu compro branco, preto e natural. Antes eu comprava pele de boneca, porque facilitava fazer a pele. Eu misturava um pouco na massa natural. Agora eu não tô comprando, eu uso tinta pêssego de tecido pra fazer pele clara. E pra fazer a pele escura eu misturo um pouco de pêssego com marrom, tá? Pra não ficar aquele marrom pesadão, tá? E acho que fica uma cor bem legal pra pele escura. E aí pra pele mais ou menos eu faço uma proporção intermediária aí de pêssego com marrom. Bem pouquinho marrom e mais pêssego. Então, eu recomendo assim, por exemplo, se você for fazer muitas melancias e precisar do vermelho, compra o vermelho, que aí você não vai ter o trabalho de tingir o vermelho. Mas se você vai fazer 10 melancias, você tinge um pedaço de massa rapidinho. Mesmo que você tenha que tingir toda a massa e que sobra um pouco, aquele pouco você aproveita. Mas 1 quilo para você aproveitar a sobra depois, você tem que ficar inventando muita coisa e isso vai acabar tomando mais o seu tempo. Certo? Eu preciso mesmo de todos os cortadores da moda? Entra na mesma questão dos moldes. As coisas caem de moda e a gente acaba ficando com material obsoleto guardado na gaveta que não tem uso. Por exemplo, muita gente usa muito o cortador de floco de neve. Eu não uso. Eu não uso porque pra mim não teve utilidade, porque eu quase não fiz frozen. Então, eu não uso. Fico aí, tá perdida aí as peças, tem peça que eu nem sei onde tá mais. Porque eu não uso. Comprei na empolgação por causa de uma encomenda, achando que depois eu ia vender muito mais. Acabei não vendendo. Eu preciso mesmo ter todos os pós brilhantes do mercado? Dica, tenha um pó furta-cor. Acabou. É furta-cor ou é fruta-cor? Deixa nos comentários, não sei. Só uma cor. Se você pegar uma super encomenda que você precisa de um brilho lilás ou um Tiffany para fazer a saia da sereia, se isso for vendável para você, se você de fato quiser ingressar, né, aquela cauda da sereia maravilhosa que o pessoal faz, que vai várias cores de brilho, se isso for vendável para você, compre. Mas se isso não fizer parte do seu nicho, vou falar sobre nicho em outro vídeo, não é o meu nicho. Eu trabalho com bebê infantil primeiros anos, então eu até faço sereia. Eu acredito que se eu fizesse, talvez seria vendável, né? Por exemplo, unicórnio pra mim é vendável. Apesar de ter festa adulto que tem unicórnio, mas tem festa de 1 ano que tem unicórnio, né? O chá de bebê da minha amiga foi de unicórnio. Então, ele é vendável pro meu nicho. Mas, quando não é vendável pro meu nicho, não vale a pena. Se vale a pena pra você, invista nos brilhos, mas pega leve. Tipo, compra uma cartelinha de brilho e vê se vai rolar. Se não rolar, não compre.
Eu preciso mesmo usar óleos adesivos? Gente, tá super na moda, né? Eu acho a coisa mais linda quem consegue alinhar o olho direitinho, deixar bonitinho. Mas eu tenho uma dificuldade enorme de escolher o modelo do olho. Muita dificuldade, muita. Porque eu fico pensando, será que eu vou acertar? Será que eu vou conseguir fazer? Será que vai ficar bom no meu trabalho? Então eu tenho alguns olhinhos que eu até uso em alguns vídeos, que eu me adaptei com aquele, é adesivo mesmo, ele não é resinado que eu uso. E eu tenho uma cartela que eu já comprei faz um tempão, e às vezes eu uso uma outra cartela que eu comprei que veio olhinhos variados, que eu fui testando, que eu falei, se eu vender, se isso tiver venda, tiver resultado, eu vou comprar mais, eu vou comprar uma cartela inteira. Aí o que aconteceu? Eu tive uma encomenda e de um produto que era com olhinho adesivo de uma certa loja. Eu procurei a loja no Elo7, não estava no ar. Eu procurei a loja pelo link da loja, não estava no ar. Eu procurei o meu fornecedor da 25 de março, ele não tinha. Tinha, mas não era o tamanho que eu precisava daquele modelo. Aí eu entrei em contato. A câmera parou de gravar, eu perdi um pouco o fio da meada, mas vamos voltar, né? Eu tava falando que eu não encontrei o olhinho adesivo a tempo, ou não encontrei de jeito nenhum. E aí eu resolvi falar com a cliente, perguntar se eu podia fazer com olhinho pintado. E ela disse que ok, tudo bem, podia ser com olhinho pintado. Ela amou o produto, ficou com ótimo resultado. Mas aí caiu nessa questão, né, de como que eu faço quando eu não encontro o produto que depende de um fornecedor. Porque muitas vezes não é não encontrar porque não dá tempo de chegar, porque vem de longe, né? No caso de você comprar um negócio que tem prazo de produção e você não ter aquele produto em quantidade suficiente para atender uma demanda. Mas, por exemplo, como um porta-recado que eu usava, a fábrica fechou e aí eu até consegui comprar de uma outra marca por um tempo, depois sumiu do mercado também, eu tive que tirar os produtos de linha, porque eu não ia conseguir mais fazer aquele produto, porque não tem no mercado produto, um porta-recado de qualidade como aquele que eu usava para aquele produto. Aconteceu também com bastante coisa de MDF que eu fazia, eu tinha um kit de higiene, por exemplo, que tinha umas peças de tamanhos diferentes do padrão, e o padrão vai mudando também dessas coisas, porque as pessoas vão inovando, né? Então, quando você depende de um objeto de terceiros, você não consegue ter uma linha de produtos ali que seja tão fiel àquilo que você divulga, né? No caso, a foto, como se você estivesse fazendo da sua própria mão. E é por isso que eu prefiro trabalhar só com o biscuit. Mas isso é um assunto para um outro vídeo também. Vamos lá. Eu preciso... Esse já foi... Como é o produto que o meu cliente quer? Aí entra nessa questão, né? De eu querer oferecer algo porque tá na moda, eu querer oferecer algo porque estão dizendo que está vendendo, eu querer oferecer algo porque eu acho bonito ou porque eu acho que vai bombar, mas não ser aquilo que o meu cliente quer. Entra também nessa questão do nicho, né? E naquela questão da cópia que a gente falou nos vídeos anteriores. Que muitas vezes pra gente atender a expectativa do cliente, a gente precisa estar muito seguro daquilo que a gente está fazendo. Mas, na questão do consumo consciente, eu ter materiais para trabalhar com aquilo que vai ser vendável para mim e que vai ser atrativo para o meu cliente e que se eu já conheço o meu público e sei que o meu público vai aceitar aquele tipo de produto ou não. Né? Então, quando eu lanço um produto novo, que não foi porque uma pessoa me sugeriu um tema, eu acabei aceitando fazer, como aconteceu esses dias com as aves com o chapeuzinho de Papai Noel, que foi um projeto que a cliente me passou a ideia, eu abracei a ideia e fiz. Não, às vezes um produto que eu vou lançar, por exemplo, a questão do unicórnio mesmo. Eu falei, nossa, o unicórnio tá em alta, tá tendo muita festa de unicórnio, vou criar um modelo. Não foi a partir de uma encomenda, foi porque eu quis fazer unicórnio.
Então eu fui lá e fiz. Mas o meu unicórnio, ele não vai brilho, ele não vai óleo adesivo, ele não é feito a partir de moldes. Então ele foi uma peça que eu fiz a partir do que eu já tinha. E aí ele se tornou vendável pra mim por um bom tempo. Agora eu não tô com nenhuma encomenda de unicórnio. Mas até alguns meses atrás, toda semana, todo mês tinha encomenda de unicórnio. Ou de vela ou de apliques, né? Então, é eu saber realmente o que meu público vai querer. Como que eu vou atender o meu público de acordo com a demanda do mercado. Eu preciso realmente consumir o que o mercado está me oferecendo para atender o meu cliente naquilo que ele quer? Ou eu posso continuar no mesmo ritmo e ir me adequando somente conforme a necessidade, né? Por exemplo, para mim essa questão do óleo adesivo não virou, não foi uma coisa que eu necessitei de fazer. Eu fiz mini apliques no final do ano, vendi todos os que eu tinha feito com um moldezinho que eu comprei baratinho. Mas eu não entrei por esse lado de fazer os apliques de laço, porque não é um tipo de público que eu atendo normalmente. E eu quero falar sobre isso quando a gente for falar sobre nicho, tá? É um outro assunto para outro dia. Mas então, pra mim, eu não preciso consumir esse tipo de material. Mas é aquilo que eu já falei, se pra você é vendável, se pra você te atende, você consome o material de acordo com aquilo que te atende. Esse final de semana eu comprei um marcador de vela que eu queria muito, que eu não tinha. Se vai ser vendável, eu não sei, mas eu queria muito. Então eu já fiz 2 velas pra pronta entrega pra ver se realmente vai haver interesse, né? Mas era uma coisa que eu queria muito. E aí, se eu não vender e ficar parado como ficou parado os cortadores de floco de neve, é responsabilidade minha porque eu consumi algo que não era o que o meu público estava me pedindo, certo? Agora eu quero falar sobre um último assunto e que é importante ver. Tem dois últimos assuntos, eu vou deixar o último só para dar o fechamento, mas esse aqui é um assunto muito importante, muito delicado. Eu preciso ter estoque? Quais são os prós e contras de ter estoque? Por exemplo, se eu tivesse um estoque de porta-recado daquele produto de material bom, quando a fábrica fechou, eu poderia estar fazendo porta-recado até hoje, né? Mas ele era mais caro, ele era um produto que de repente ia ficar socado dentro de uma gaveta e que eu não ia usar, e que não ia ter utilidade pra mim por um tempo. E aí eu engravidei, e aí eu fiquei um tempo sem trabalhar quando meu filho nasceu. Então, e aí eu ia ocupar um espaço que eu não precisava pra guardar um negócio que eu não sei se eu ia vender, né? Então, eu também não tinha como adivinhar que a fábrica ia fechar, né? Enfim, esse é um caso totalmente à parte. Mas, olhando por outros aspectos, né? Não só nesse aspecto de ter peças para não correr o risco de não ter quando, por exemplo, o óleo adesivo de não encontrar, né? Mas, estoque de massa. Quando eu tinha loja, que eu tinha espaço, eu comprava uma marca de massa que vinha 20 quilos de massa na caixa. Eu comprava 2 caixas por mês. Aliás, eu comprava 2 caixas por vez. E tinha mês que eu comprava mais. Porque eu faço peças pequenas, tá? Porque eu sei que existem pessoas que fazem bolos cenográficos e que o consumo de massa é muito maior. Então isso é dentro da minha realidade. Hoje, eu já prefiro comprar quase que semanalmente, porque eu trabalho de casa. Então eu tô com uma gaveta aqui, que eu tenho uma gaveta grande na minha mesa, cheia de massa, e que eu tô usando, né? Mas que se eu fizesse um estoque de caixa, a caixa ia ter que ficar pra fora. E hoje eu não tenho mais o mesmo espaço no meu quarto que eu tinha quando eu vim pra cá, né? Que eu deixava num cantinho aqui. Hoje tem uma tábua de passar no outro canto, então ocupa espaço. Tem o Samuel que brinca com o carrinho. Se tivesse uma caixa, de repente ele ia mexer. E por aí vai. Então, é interessante pra mim também a questão financeira de comprar conforme as encomendas vão entrando. No caso de massa, ter sempre um pouquinho a mais. Porque a gente, lógico, né, não quer que a massa acabe no meio de uma encomenda. E no meio da quarentena não dá pra sair qualquer hora pra comprar massa, né? Até porque as lojas estão ficando bem menos tempo abertas. E quem fazia a compra de material é o meu pai, e eu não tô expondo meu pai na rua, né? Então,
por todos esses motivos, eu compro um pouquinho a mais, mas eu não faço estoque de material. Até mesmo de base para topo de bolo e para vela, eu uso bastante, né? Porque é um produto que tem saída. Mas eu não compro muito além daquilo que eu tenho de encomenda. Eu compro tipo 3, 4 pacotes por vez, ou eu compro 2 pacotes de cada tamanho por vez. E aí tem pacote que eu acabo não comprando porque eu ainda tenho, porque eu comprei da outra vez. Então, e aí vai ficando nas gavetas, mas se eu for comprando, além daquilo que eu preciso, vai acumulando material. Sem contar aqueles materiais que sobram. Sobra fita, sobra caixinha, sobra tubete, que às vezes a encomenda é 15 e o pacotinho vem 10. Aí sobra 5, aí vai sobrando. Porque na próxima encomenda não é mais rosa, é branco. E tem essa questão também, você faz um estoque de tubete branco. Aí a encomenda, o cliente vem e fala assim, ai, tudo bem, gostei desse, mas pode ser rosa? Aí você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar investir dinheiro pra comprar uma coisa que você já tem porque é de cor diferente. Então você vê como que nem sempre é vantajoso ter um estoque de alguma coisa, porque você não sabe se é exatamente aquilo que você vai usar. A não ser que você tenha um monte de estoque de um monte de coisa, né? Ou que você fale pro cliente, não, só posso fazer branco. Aí, ok. E aí você teria condições de fazer um estoque, de investir financeiramente sempre em ter muito mais material do que aquilo que você precisa para trabalhar? Ou você acha que dentro das suas finanças você consegue administrar somente a partir do sinal do cliente? Como que funciona isso para você? Aí você vai avaliar se realmente é interessante você ter um estoque ou não. Espaço, condições financeiras e essa questão da variação de modelos. Tá certo? E aí, só para encerrar, a pergunta é, e se a moda mudar? Você foi lá, você comprou todos os moldes da moda. Você foi lá e comprou todos os cortadores da moda. Você foi lá e comprou todas as cores da moda, né? Eu lembro que quando começou a fazer sombreamento com giz pastel seco, eu comprei aquele branquinho, da caixa branquinha. Vou mostrar pra vocês no vídeo tá tudo arrebentado, mas eu vou mostrar. No vídeo de materiais. Fui lá e comprei. Ai, porque eu queria, porque pela internet era um preço, aí eu achei na loja que vende e comprei. Era R$8. Aí depois eu sonhava que eu tinha da caixinha amarela, porque tem umas cores mais vivas, mais vibrantes. Eu só uso o rosa e o marrom. O rosa da caixinha branca e o marrom da caixinha amarela. Sem brincadeira nenhuma, eu vou mostrar pra vocês depois como que tá as minhas caixinhas. Então, assim, lógico que foi útil pra mim, porque eu uso. Mas na questão do consumo consciente, se eu tivesse comprado por emoção, eu estaria com o negócio socado na gaveta também, né? Então, e hoje já se usa pó pra não sei o que, o pó do não sei o que lá, o brilho do não sei o que. É importante ver as tendências, muito importante. É importante você ter coisas que agreguem beleza às suas peças, muito importante. É importante você ver as pessoas que são conhecidas, que estão divulgando esses materiais, porque assim, gente, abre parênteses, parceria não é ganhar produto, tá? Parceria não é ganhar material do fabricante. Parceria é divulgação. Então você só pode ser parceiro de alguém que você acredita, de uma marca que você defende. Não adianta você ser parceiro de uma pessoa, ou de uma pessoa não, né? De uma empresa que venda um produto que não faz parte daquilo que você tem como crer mesmo, como aquilo que você acredita que agregue valor, né, no que você faz. Aí você vai divulgar um produto porque você ganhou da empresa aquele produto, mas você não gosta, não fica bom no seu trabalho. Tem uma cola aqui na minha mesa que eu mostrei outro dia no Instagram, que ela é péssima, ela não gruda nada. Se essa empresa me oferecer parceria dessa cola, eu não quero. Porque não adianta, eu não posso fazer propaganda que essa cola é ótima se ela não prestar, tá? Então, parceria é divulgação. Então, essas pessoas que você vê tendo parceiros, elas são contratadas para divulgar a marca, tá? Então, elas vão falar bem da marca, porque elas vão testar a marca, elas vão acreditar na proposta daquela empresa e elas vão falar daquela empresa, certo? Então, isso quer dizer que
essas pessoas vão te influenciar a comprar aquilo. Por isso que eles são chamados de influenciadores digitais. Fecha parênteses. Se você vai comprar só porque a blogueirinha falou que é bom, ou a blogueirinha falou que vende, não necessariamente só no ramo do biscoito, tá? Blogueirinha que a gente fala é em termos gerais. Você tá sendo só Maria vai com as outras. Você não tá comprando aquilo porque você tá acreditando que aquilo vai ser bom pra você e pro seu trabalho. Então, tome cuidado com o excesso de informação que você consome na hora de comprar as coisas. Porque isso vai te influenciar a comprar além daquilo que você precisa. E que de repente vai como aquele bonequinho que eu falei, né? O molde vai ficar lá guardado na gaveta ocupando espaço e não vai ser usado nunca. Porque eu não tenho intenção de usar aquele molde. Eu nem sei, acho que ele já tá até rachado, porque já faz muito tempo que eu comprei. Tá certo? Então pense nisso. Tenha consciência na hora de consumir. Anota o que você precisa. Anota o que você quer muito. Gente, eu quero comprar um pozinho brilhante, bonito, diferente pra minhas coisas. Eu não comprei esse na semana porque eu não encontrei. Porque senão eu teria comprado e ele estaria na minha mesa pra mostrar pra vocês no vídeo de materiais. Porém, eu não quero ter um consumo inconsequente e comprar coisas que eu não preciso. Pra gastar um dinheiro que eu não posso, pra depois eu não usar só porque eu vi e fiquei encantada com aquele produto. Tá certo? Então, eu também tenho uma lista de coisas que eu me arrependo de não ter, tá? A gente pode um dia fazer um vídeo a respeito disso. Que às vezes eu até não encontro pra comprar imediatamente. Assim, quando eu encontrei, eu peguei na mão e falei, hoje não. Isso também é problema, tá? São dois extremos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo agregue valor pra você, que você consiga ter realmente um consumo consciente quando você for comprar os seus materiais e que você não deixe de comprar materiais que você quer muito só porque eu falei, tá bom? Que eu te influencie pro bem e não pra você fazer o que eu falei, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações, deixar um comentário a respeito do que você achou desse vídeo. Se você não concorda com o que eu falei também e você acha que tem que comprar mesmo, você pode falar, não tem problema, é a sua opinião. E é o seu jeito de lidar com o consumo, é o seu jeito de ser. E isso é você que precisa ser você, tá certo? Um beijo, até amanhã, tchau!